Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu já estava aqui com saudade de falar com vocês. Eu amo falar em público, assim, amo contar, né, sobre as coisas que eu aprendi, sobre as coisas que são importantes para mim, sobre as coisas que eu acredito e sempre na perspectiva de que isso possa ajudar outras pessoas a resolver questões existenciais que é o nosso foco, né? O nosso foco é realmente manifestar uma versão mais iluminada de si mesmo, manifestar o seu projeto mais produtivo, o seu projeto mais harmônico, o seu projeto mais amoroso. E isso é construído no dia a dia, com clareza de para onde caminha a sua existência, com clareza das suas questões emocionais, energéticas, espirituais, com limpeza e reprogramação disso tudo e com muita decisão de agir nessa direção. Isso é o que faz realmente a gente avançar, a gente ir avançando nesse caminho. Então, a live de hoje a gente vai tratar sobre sagrado e profano. Bom dia, Márcia! Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer tê-la aqui comigo. É um prazer, né? Ter você me ouvindo, minha colega de cursos, né, de formações. Então, tá nesse processo também, né, Márcia, nessa caminhada aí de ser cada vez mais amor e de ser cada vez mais luz para as pessoas ao seu redor, para si mesmo, construir, se alinhar com esse projeto de vida e construir isso para si e para o outro. Não é só para si, é para si e para o outro, que é onde você flui com mais harmonia. E aí tem a ver com prosperidade, tem a ver com leveza, tem a ver com paz, tem a ver com contribuição, tem a ver com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento, uma série de questões que vai se encaixar nesse projeto existencial mais harmônico. Então, hoje eu quero discutir sobre um tema que eu vejo que é muito recorrente, eu mesmo passo por isso diariamente, e é algo que precisa ser discutido, é algo que precisa ser abordado, que é o sagrado versus o profano, né? A Tassi vai falar de... Como é que a Tassi fala? De safadina e sabiana, né? O seu lado sábio e o seu lado que tá aqui ainda, né? Se construindo aqui, que a gente chama de ego, né? De onde é que tá o nosso ego. Queria discutir um pouco sobre essa questão do ego hoje, acho que é uma discussão muito importante pra gente avançar nela. E aí vem como resolver os conflitos da dualidade em você. Então, trazer essa ideia de que você é divina e você também é profana. Vou explicar direitinho isso pra vocês, para que não fique dualidade aí, para que não dê margens para vários entendimentos. Qual o recorte que eu tô fazendo aqui, né? Qual o meu entendimento nessa live, nessa proposta de conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Nós temos sempre um direcionamento, nós temos um sábio interno, nós temos um direcionamento que ele é mais harmônico, que ele é mais sábio, que ele contempla mais amor e harmonia na nossa vida e também mais contribuição. Porque quando a gente está focada nesse centro, quando a gente consegue realizar a nossa parte mais luz, a nossa parte mais sábia, a gente também consegue contribuir mais com a vida do outro, porque o que a gente emana ao nosso redor, o que a gente contagia as pessoas ao nosso redor. Então, se você está vibrando mais alegria, se você está vibrando mais harmonia, se você está tendo mais resultados coerentes com o seu caminho existencial, você também está contaminando, entre aspas, você também está movimentando outras pessoas naquela direção. E você vai atraindo para o seu campo mais daquilo, mais realização, mais sucesso, mais prosperidade, mais pessoas que sintonizam com essa mesma vibração sua. Também é verdade que a gente tem um caminho que muitas vezes é o nosso caminho automático, é um caminho muitas vezes que parece ser mais fácil, mas ele gera mais dor, ele gera mais peso, ele gera mais conflitos na vida, que é esse caminho muito baseado aqui só no nosso ego, só no que a gente tá hoje, né, no que a gente consegue ver e tocar, que é o nosso raciocínio automático mais rápido, mas ele tá mais ativo assim no dia a dia, que é o caminho do profano que a gente fala, que é um caminho do ego, um ego doente ainda, um ego cheio de questões para serem trabalhadas. Quando a gente fala da formação do ego, eu vejo muita gente falando,
né? Márcia pode colocar aí se tiver vontade, mas eu vejo muita gente falando sobre o ego e sobre o ego como algo ruim, né? Como algo que precisa de ser eliminado, que precisa de ser exterminado. Eu tô muito no ego, eu tô muito em algo ruim, eu tô agindo de forma muito diferente, né, daquilo que eu queria, muito fora de uma visão mais amorosa das coisas, de uma visão mais colaborativa. E eu vejo muito essa fala. E como a gente faz isso de uma forma introjetada, como isso já está introjetado no nosso comportamento. Principalmente as pessoas que estão querendo aí um caminho de mais luz, né? Estão querendo se desenvolver mais, estão querendo resultados mais harmônicos na vida. Às vezes sua questão é uma questão de relacionamento. Às vezes sua questão é uma questão de relacionamento amoroso, não relacionamentos interpessoais. Às vezes você tem um relacionamento amoroso até tranquilo, mas você tem vários problemas, vários conflitos com as pessoas ao seu redor. Às vezes sua questão é um relacionamento com os filhos, né? Especificamente com os filhos, que vai reverberar em outros pontos da sua vida. Às vezes a sua questão é no trabalho, você não se entende, não se localiza no mundo, na vida, na existência, e não consegue desenvolver algo que seja compatível com aquilo que você gosta, ou com aquilo que você espera, ou com aquilo que você vibra no seu coração. Às vezes sua questão é uma questão física, uma questão de uma doença física que aparece ali e que você tem questões ali para trabalhar no seu físico. Gi, seja bem-vinda, viu, meu amor? É um prazer tê-la aqui comigo. Prazer demais. Gi, minha amiga também desse grupo aí de terapeutas, faz um trabalho lindo com terapia Ágata. Até tava falando de você ontem, Gi, com uma amiga minha. Depois eu te conto os detalhes aí no particular. Enfim, a gente tem várias questões para resolver na vida. A vida coloca essas questões para que a gente harmonize questões da nossa existência. Isso é muito profundo, é uma compreensão disso muito profunda, mas essa compreensão, ela nos leva a ter mais compromisso existencial e, por incrível que pareça, liberdade. Quando você sabe que a mudança, ela depende de você, ela depende da forma como você se percebe, como você percebe a vida e como você ajusta a sua bússola interna, que é o seu coração, essa sintonização, né? Como é que eu sintonizo coisas na minha vida? Quando você entende isso no nível profundo, você passa a ter mais liberdade, mais compreensão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Num primeiro instante não parece tão maravilhoso, mas à medida que a gente vai compreendendo isso no nível mais profundo, vai ficando maravilhoso, porque você sabe que é uma ação sua. Tudo você pode mudar a partir de uma mudança de pensamento, de uma mudança de postura interna. Então fica mais fácil, você passa a ver esses conflitos todos na sua vida de diversas formas como aprendizado, como um ajuste da vida, o que a vida está querendo me mostrar para que eu possa me alinhar mais com um caminho de um fluxo mais harmônico. Isso é maravilhoso, né? Numa compreensão mais profunda. E quando a gente está numa visão muito do ego, o que é o ego? O ego somos nós, o ego é a nossa personalidade. É o nosso comportamento, é como a gente se comporta aqui nesse mundo. A gente depende desse ego para manifestar a vida. Então, quando as pessoas falam de matar o ego, que o ego é ruim, que o ego, né, eu tenho que... Eu vi muito isso numa fala de uma mentorada minha, que eu fiquei muito... Na verdade, me tocou muito o meu coração, me deu uma sensação muito de compaixão. Porque eu via, eu sentia, é difícil, tem coisas que é difícil a gente explicar, mas eu sentia nela um anseio muito grande de estar num caminho, de estar assim, numa visão de mais contribuição. Tipo assim, quando a gente pega uma régua, né, pra gente mapear, a gente pode mapear vários elementos do ego, e a gente pega um elemento para mapear que pode ser ansiedade, por exemplo, pode ser impaciência, paciência, vamos mapear a paciência. Onde eu estou, a gente pega 10 níveis, 10 pontos, assim, uma régua com 10 pontos. Então, a gente pega aqui da impaciência, que é o primeiro ponto, para paciência. Quantos itens faltam, né? Onde eu estou, da impaciência para paciência. Eu, Lívia, por exemplo, eu tenho um nível de paciência ainda, estaria no máximo no meio aqui ainda. Ainda tenho muito para caminhar para cá, para estar num estado de paciência. Vários momentos do meu dia ou vários momentos da minha vida eu atinjo uma compreensão sobre aquilo e eu acabo conseguindo ter mais paciência em relação àquele aspecto. Mas a impaciência ainda é muito forte, porque eu quero realizar as coisas de hoje para amanhã.
Isso tem a ver com a minha personalidade, isso tem a ver com o meu mapa de nascimento, isso tem a ver com um monte de coisas. Mas, quando a gente faz, qual que era a agonia dela? Ela queria estar aqui nos aspectos luz, né? Nos aspectos mais alinhados com o seu sagrado, com o seu divino, com a luz em você. Então, a angústia dela de estar mais no aspecto de contribuição do que no aspecto de reconhecimento, fazer as coisas para o reconhecimento, porque eu quero ser reconhecida, porque eu quero ser aplaudida, porque eu quero ser ovacionada, né? Eu não sei se todo mundo sabe ovacionada, né? Quando a gente ovaciona alguém, né? Quando a gente bate palmas para alguém publicamente. Ela quer muito estar, só que ela sentiu uma angústia de estar muito aqui, ela se percebeu muito no reconhecimento e menos na contribuição. A contribuição é quando você faz as coisas, é uma necessidade da sua alma, é para aí que a gente caminha. É quando você faz as coisas porque você quer contribuir com o todo, você quer contribuir com a vida. Isso é uma necessidade da nossa alma. Todo ser humano tem necessidade de contribuir, todo ser humano tem necessidade de contribuir. E ela se via ali numa versão mais egóica. E isso foi dando nela uma angústia muito grande quando ela fez alguns exercícios que a gente faz para mapear isso. E ela falou, olha, do ano passado para cá, eu ampliei o meu ego, eu ampliei essa visão mais egóica e não caminhei para contribuição. E eu via nela uma angústia muito grande. Ela começou a se punir e ela travou, porque tipo assim, se eu vou trabalhar só pro reconhecimento, eu também não vou trabalhar. Porque eu não quero ser assim. Eu não quero trabalhar só por reconhecimento. Eu não aceito isso na minha vida. E eu vi uma angústia muito grande ali e ela começou a querer prender, o que eu falo de prender o bicho, né? Prender o nosso lado bicho. A gente tem um lado bicho, que é o nosso lado instintivo, a nossa mente instintiva. Quanto mais a gente está conectada com ela, mais a gente está num aspecto mais egóico aqui, nesse lado da safadina, né? Que a Tassi fala, nesse lado mais... como é o nome que eu chamei aqui, gente, que eu não lembro mais? Esse lado mais profano. A gente tá mais desse lado aqui. E ela queria por tudo sair dali de uma hora para outra e queria estar aqui no divino, no sagrado, né? Agindo só por essa guiança interna, essa guiança sagrada. E quando ela se viu se agindo mais para esse aspecto mais egóico, no sentido mais profano, ela se viu muito angustiada. E ela realmente teve crises de choro, porque é uma autopunição que gera em nós. Uma vontade de não estar mais ali. É como você vê com seu filho, né? Às vezes você não tem a paciência, quem é mãe aí, às vezes você perde a paciência com seu filho, você perde a paciência com o colega de trabalho, você perde a paciência com seu marido. Às vezes você tá falando coisas e você tá fazendo coisas. Poxa, eu sou tão legal, eu quero tanto, né? Contribuir com a vida das pessoas, estou aqui ensinando sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento. E como eu ainda tenho esse tipo de reação, como eu ainda quero comer um chocolate lá maravilhoso, como eu ainda quero fazer coisas que são tão profanas, que são tão ainda egóicas, que são tão ainda animais, assim, instintivas, eu não aceito esse aspecto meu. E aí eu quero prender esse bicho dentro de mim e crio uma máscara. Crio uma máscara de que eu sou diferente, eu sou só esse aspecto divino e não aceito esse outro lado meu, que é um lado nosso, do ser humano, e paro de olhar para ele ou simplesmente eu sufoco ele. Isso não dá certo, tá, gente? Eu quis fazer essa live muito para falar sobre isso. Isso não dá certo. Isso é você abafar uma parte sua muito importante, que é uma parte, nós dependemos desse ego, desse comportamento, dessa existência aqui, dessa materialidade para manifestar tudo que a gente quer manifestar. A gente só vive relacionamentos, a gente só trabalha, a gente só convive com as pessoas porque a gente tem um veículo aqui de manifestação. Nós temos um ego, nós temos comportamentos, nós temos uma personalidade que compõe esse ego. Então, a nossa tarefa existencial é jogando luz nesses lados, entendendo eles e educando. Primeiro movimento, né? Qual que é o primeiro movimento que a gente pode fazer para avançar nessa direção? Quem sabe aí, gente, qual é o primeiro movimento que eu posso fazer para avançar nessa direção de acolhimento de tudo que eu sou? Coloca aí no chat para mim, quem tá aí, né? Tem pessoas aqui maravilhosas que estudam autoconhecimento, que estão aí, né? Gi. Qual que é o primeiro movimento que eu tenho que fazer em relação à união dessas duas partes? Quem sabe?
Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tenho aprendido muito, tenho estudado muito sobre isso. Eu sempre me interessei por emoções. A gente tem um corpo emocional, a gente tem registros emocionais no nosso corpo, que eles vêm da nossa genética, né? A formação do ego, e vai ter muito a ver com isso. Eles vêm da nossa genética, eles vêm da forma como a gente aprende a se comportar na vida, com a nossa cultura. Eles vêm do que os nossos pais nos diziam e da forma como os nossos pais e os adultos à nossa volta se relacionavam, viviam, se manifestavam. E também eles vêm de uma existência, né, de um passado nosso, pode-se falar de antepassados, pode-se falar de arcaico, pode-se falar de subconsciente. Eles vêm de um aspecto nosso que é maior do que essa manifestação aqui. Então a gente tem um composto emocional, e esse composto emocional, essas emoções, elas vão nos direcionar para determinados caminhos da vida. Essas emoções, elas vão direcionar esse corpo emocional. E a gente tem um corpo de dor, a gente tem um corpo emocional, a gente tem uma parte nossa que é dor, que tem muita dor, que são as dores emocionais que a gente vive, que já vem marcado na nossa existência. E a gente reproduz essas dores emocionais ao conviver com as pessoas ao nosso redor. E aí a vida, muito sábia, ela sempre vai colocar você em contextos que sejam importantes para você manifestar aquela dor e transmutar ela. Porque, olha, gravem isso que eu vou falar para vocês agora. Isso é muito importante. Onde estão as suas sombras, no seu DNA, não sei se todo mundo já ouviu isso, mas o seu DNA, ele tem a maior parte do seu DNA é luz divina. Quando você vai ativando esse DNA por meditação, por comportamentos elevados, por trabalho energético, por intencionalidade nessa direção, diversos fatores aí, mas quando você vai ativando essa energia de luz, esse amor em você, você vai ativando essas células. É como se na sua cabeça fosse um sol, e o seu corpo, as várias células do seu corpo, os trilhões de células do seu corpo fossem mini sóis. E aquilo vai sendo ativado em você. Por isso que as pessoas que têm um nível de amor maior, elas também têm uma aura maior, elas têm uma aura de luz. A luz vai crescendo ao entorno delas. Por isso que a gente chama de iluminados. São as pessoas iluminadas. E a gente vai se iluminando nesse caminho. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as nossas partes sombras, aquilo é a energia de amor, energia de Deus, que está ali desativada em você. Ela está numa... Como é que é o nome? Deixa eu ver o nome direitinho aqui. É como se ela estivesse dormindo. Depois eu vou achar o nome certinho aqui, mas é como se ela estivesse dormindo em você. Então, onde tem sombra, também tem uma capacidade de luz muito grande. Você jogar luz sobre as suas sombras é você ativar essa energia de amor em você. É você dar espaço para a energia crística, para a energia de amor, para a energia de felicidade, de harmonia, de equilíbrio, ampliar na sua vida. Por isso que é tão importante você olhar para você olhar para as suas sombras. E aí eu vou ver aqui pro que o pessoal disse aqui, ó, reconhecer isso, a Guida disse, exatamente. E reconhecer isso, colocar luz nas nossas sombras, a Márcia tá falando, conhecer profundamente esse nosso lado e saber como e quando usar, acolher a nossa sombra. Olha aí, gente, como vocês são maravilhosos. É isso mesmo, é isso mesmo. A principal palavra é acolhimento, é se olhar. Eu falo muito de se olhar por inteiro. E esse acolhimento, esse se olhar por inteiro, ele exige uma palavra, ninguém falou aqui, mas todo mundo se reporta a ela, é aceitação. Aceitação. É aceitar. Quanto mais você aceita, olha, aceita e convive com as suas sombras, mais você pode jogar luz sobre elas, mais você pode educar essas sombras e manifestar a luz que você é. Né? Manifestar, quando eu falo de luz, às vezes fica muito abstrato, né, para as pessoas que não são dessa área, mas quando eu falo de luz, é energia, pensa, tudo que é bom, né? Tudo que é bom na sua vida, energia de harmonia, energia de amor, energia de equilíbrio, energia de prosperidade. A prosperidade está ali coladinha com essas palavras.
Quanto mais você tá em harmonia, quando eu falo prosperidade, é prosperidade com leveza, com paz, com fluxo, né? Não é aquela prosperidade que você tem que se matar ali para crescer um ponto ali em determinada coisa. Você tem que se matar para conseguir ter um relacionamento minimamente ali, para conseguir levar à frente seu relacionamento. Você tem que se matar no trabalho para conseguir algo a mais. Eu tô te falando de um fluxo de leveza na sua vida, de um fluxo aí de prosperidade. Bom dia, Meire, seja bem-vinda, viu, meu amor? Seja bem-vinda demais aqui. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês vou voltar lá no exemplo da minha mentorada, né, da minha amiga querida do meu coração. Não adianta a gente matar. O mapeamento do ego é uma coisa linda de se fazer. Se mapear é olhar pra isso, uma coisa é mapear, outra coisa é aceitar que você tá daquele jeito, né? Você tá ali, tem aspectos seus ali que precisam ser trabalhados. Então você mapeia aquilo ali, você olha para aquilo ali e você começa a pensar, o que eu posso fazer para iluminar esses pontos na minha vida que estão desalinhados. E aí você vai jogando luz e você vai ativando na sua mente, no seu corpo físico, no seu campo celular, aquele outro comportamento. E aí você vai passando, você vai divinizando esse ego, você vai divinizando esse caminho de manifestação, você vai divinizando esses seus comportamentos. E aí cada vez mais eles vão passando a ser guiados pelo seu centro, que é o seu coração. O coração, gente, é lindo falar sobre isso. Eu recebi uma meditação linda, eu quero fazer ela com as minhas mentoradas, vou fazer ela na sexta-feira agora, gente. É uma meditação linda do coração. O coração bombeando vida, o coração ele bombeia a vida, o coração é responsável pela nossa existência. O cérebro pode morrer, mas o coração continua batendo. Enquanto o coração continua batendo, tem vida, porque é o coração que bombeia a vida. E é também o coração que te conecta com as suas emoções e que te conectam com a supramente, que é a mente de Deus, o universo, o cosmos. É onde você entra em fluxo com o universo. É o coração a porta, é o coração o veículo, é o coração o que dá o sentido dessa existência. E o sentido da vida, ela tá nesse sentir do coração. E a gente não aprende isso na escola. A gente aprende muito a focar no mental e nas coisas que estão na nossa mente, no que é certo e errado pro nosso mental, pros padrões mentais. Então é realmente uma reeducação emocional e espiritual pra gente aprender a viver de uma forma mais harmônica. Então, o que eu conversei com essa amiga, né? Conversei esse aspecto de olhar primeiro, se olhar e se aceitar, um exercício de aceitação. Um exercício de aceitação consigo mesma. Eu vou contar um caso meu agora aqui. Eu tive várias questões, agora eu tive uma questão muito grande de me entender existencialmente, no termos de talentos, como é que eu poderia exercer os meus talentos, quem era eu, como eu poderia ser mais contribuição no mundo, como eu poderia me encaixar na existência, que eu me sentia muito desencaixada. Resolvi esse problema lindo com a mentoria que eu tô aplicando hoje, o processo do chamado divino da Tassi. Gente, é incrível, vale muito a pena. Tô aplicando essa mentoria hoje, esses exercícios, vale muito a pena para quem quer se reconhecer ali existencialmente, se sentir alinhado com o seu ser, dá outra sensação de vida maravilhosa. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que eu tô vivendo agora é justamente essa harmonização de aspectos desalinhados, aqui muito ainda no lado bicho, no lado instintivo, que eu preciso de ir equacionando, jogando e me curando para eu poder ir me divinizando. E apareceu muitos aspectos na minha vida hoje que eu chamo de missão 2, né? É uma linguagem da Tassi, missão 2, que é a missão sua, o que você precisa de aprender, né? O que você precisa de ensinar, mas principalmente é aprender a amar o outro e a si. Isso tem muito a ver com a missão 2. E aí eu me vi em várias situações que eu me sentia, só que a gente não tem consciência disso, a gente precisa de parar para refletir sobre essas questões. Olha, eu mandei alguns áudios para ela ontem e contando isso. Eu me sentia assim, muito assim, eu já estou aqui há bastante tempo, eu já sei diversas coisas, eu já participei de várias coisas, eu sei fazer isso aqui de uma forma melhor, eu sei o que é certo. Eu estou certa, eu tava me colocando numa postura de vítima e numa postura arrogante, de superioridade. E eu demorei a entender isso. Eu demorei muito a entender isso.
E a vida foi me mostrando, a vida foi me mostrando elementos. Eu criei muitos conflitos no trabalho, na minha casa, com os meus filhos, muitos conflitos. Por essa postura de eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que é certo, eu sei que eu sou a vítima dessa história. Eu não tenho como destrinchar muito aqui, gente, porque tem muitas pessoas conhecidas, tem muitas pessoas ao meu redor e eu não quero expor as pessoas. Mas o que eu quero colocar pra vocês é a essência disso. A vida foi me mostrando que eu precisava de trabalhar esse centramento aqui no amor. Quando a gente tem um lado que é a inferioridade, a gente tem um lado que é a superioridade, são as pontas. Se eu tô muito na inferioridade, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não isso, eu não aquilo, eu tô aqui na inferioridade, eu tô fora do centro. Quando eu tô muito aqui, eu posso demais, eu sou melhor, eu sei fazer isso melhor do que vocês, eu sei que eu sei mais, vocês não estão me entendendo, vocês não estão me entendendo, eu sei isso. Eu tô muito na superioridade. Ou eu faço melhor do que você. A energia do centro, que é a conexão com o coração. O coração tá no centro. A energia de amor, o alinhamento aqui. E aí você precisa de ser mais amor. Não é. É principalmente para as pessoas que estão ao seu redor e que te causam, que te cutucam, que te causam vulcos internos. É para essas pessoas que é com essas pessoas que você tem compromisso de harmonizar algo. Você está compartilhando memórias com essa pessoa, você está compartilhando programas com essa pessoa. E é com essas pessoas que você precisa de harmonizar. Programas que eu falo são crenças, né? São dores emocionais. São questões que você está compartilhando. De alguma forma você atraiu aquela pessoa para você harmonizar algum aspecto em você. Não é na outra pessoa, é em você. Né? A Tati tá falando aqui, que linda essa mudança, perfeito, sincronia total, gratidão. Mas foi isso, Tati, eu tô vivendo esse momento agora, e olha, eu demorei. As meninas que estão aí na mentoria me acompanhando sabem um pouco mais dessa história. Eu demorei a entender e a me colocar numa postura de mais humildade. E olha que eu falo muito de humildade, eu estudo muito, eu medito todos os dias. Até me emocionei aqui. É pra vocês verem que são muitos aspectos que a gente precisa de trabalhar. Mas a primeira coisa, eu tive que reconhecer que eu estava numa postura arrogante. Eu tive que reconhecer isso. Isso não estava claro pra mim, porque eu estava na vitimização. É aí que eu falo pra vocês das capas, né? A gente tem algumas dores. Aliás, eu não falei ainda, vou colocar aqui pra vocês. Essas dores emocionais, elas são principalmente rejeição, exclusão, abandono e humilhação, né? Tem pessoas, eu não sei se vocês convivem assim, mas eu já convivia, não é a minha dor, a humilhação, mas muita gente se sente muito humilhado e se sente muito humilhado em diversas situações. E a vida coloca aquelas pessoas em situações que elas realmente são humilhadas, porque elas precisam de trabalhar essa dor. Olha que doido isso, porque a vida vai te colocar em situações para aquela dor aflorar, para que você trabalhe ela. Só que a dor é tão forte que a nossa mente, ela entende, ela nos sabota, ela entende que se a gente entrar em contato com aquela dor, a gente pode morrer. A gente pode morrer, a gente tem um medo realmente de morrer, de sucumbir por conta daquela dor. Então a gente evita o contato com aquela dor, a gente evita o contato com aquela sombra. E a gente cria algumas máscaras, né? Tem uma Eva Pierracos que fala sobre isso, tá, gente? A gente vai criar algumas máscaras de vitimização, né? Essa que eu tava, a vítima, eu sou a vítima dessas pessoas aqui. Eu fiz tudo, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu sou vítima dessas pessoas aqui que não me reconhecem, que não me aceitam, que não me entendem. Ah, essa palavra é boa demais. Fulano não me entende, é você que não se entende. Não é o fulano, é você que não se entende, né? Você cria uma máscara de fortaleza. Eu sou a forte, eu sou a poderosa. Você bloqueia. Você coloca-se numa postura. Quem conhece gente assim, gente? Quem conhece gente? Eu conheço algumas pessoas na minha vida que são essas pessoas fortes que dão conta de tudo, que tudo mata no peito, ou que bloqueiam o outro aqui, criam uma capa assim de força, uma capa de negação. Essa capa também é muito conhecida, né? Muito fácil de identificar no dia a dia. Não quando a gente está nela, mas quando o outro está nela, a gente consegue identificar. Né? A pessoa nega, a pessoa tá ali irritadíssima e você fala pra ela, nossa, como você tá irritado. Eu não estou irritada. É você que não sabe isso, é você aquilo outro. Né? E quando a gente fala pra uma pessoa que ela tá irritada, que a gente fala que ela tá irritada, ela fica zangadíssima.
porque ela tá na capa da negação, ela não tá se percebendo ainda. Então a gente esconde, a gente esconde as nossas dores emocionais através dessas capas. E essas dores emocionais, a maestria desse corpo emocional, é uma das mais complexas para nós seres humanos, porque a gente é regido pelas emoções. E é justamente esse ajuste emocional, quanto mais ajustado emocionalmente, quanto mais alinhado, quanto mais caminhando para esse lado divino, mais você consegue perceber e manifestar amor, mais você consegue perceber e manifestar felicidade, fluxo, harmonia, equilíbrio. Então é um trabalho interno, mas se você não reconhecer que onde você tá, você não consegue caminhar para outro lado, porque você para nessas capas. Isso é muito comum. Se vocês olharem para as pessoas ao seu redor, né, comecem a olhar para as pessoas ao seu redor, que vocês vão começar a perceber esse movimento aí muito forte de capas, né? Quem tem aí, quem já se reconheceu alguma coisa, já caiu alguma ficha aí, que já consegue perceber algo aí em você, né? Muitas coisas eu percebi nesse exercício de um ano pra cá, eu intensifiquei muito, na verdade de 2017 pra cá, eu intensifiquei muito um processo de autoconhecimento e no último ano foi assim, deu um upgrade assim de, sei lá, de 1000% nesse processo. E eu comecei a ver vários padrões meus. Então eu comecei a perceber no meu sensorial rejeição, não merecimento, percepção de valor, menos valor. Ontem eu tive contato com uma energia que eu não tinha reconhecido em mim ainda, que é raiva. Raiva. Eu não tinha percebido isso ainda. É raiva de as coisas não estarem como eu gostaria que estivessem. Raiva de eu não estar como eu gostaria de estar. Raiva de não manifestar aquilo que eu gostaria de estar manifestando agora. Sendo que eu faço tudo e o porquê que não acontece. É uma raiva interna que tem a ver, olha para você ver, tem a ver com tudo aquilo que a minha mentorada trouxe. Eu trago pessoas, eu sintonizo pessoas que têm a ver comigo. Eu não me vi ali, eu comecei a sintonizar, eu sintonizei ontem essa energia, fazendo um exercício de EFT com o Ho Oponopono. Depois eu vou falar mais sobre as técnicas para vocês, muita gente aqui conhece, mas ontem eu fiz o exercício, misturar EFT com Ho Oponopono e comandos quânticos Atlantis, que é outra técnica que eu aprendi agora recente, maravilhosa, e me veio muito forte essa energia. E aí eu consegui ter mais clareza dessa energia. Só que olha pra você ver, eu sempre me achei uma pessoa tranquila. A gente pode ser tranquilo, tá, gente? Mas a gente tem aspectos ali que a gente sai da tranquilidade. E a gente reconhecer esses aspectos, esses movimentos, acolher, né? Aceitar. E isso no seu coração é o primeiro ponto. E como foi libertador? Hoje, quando eu reconheço esses padrões em mim, eu agradeço. Eu agradeço porque eu tô percebendo, quando eu percebo, é o primeiro passo para eu conseguir mudar alguma coisa. É quando eu percebo aquilo. E a gente tem uma visão muito cega de nós mesmos, a gente não olha para dentro, né? A gente tá muito na acusação. Eu fiz até um post sobre isso. O pior, o exercício, como é que eu falei lá? O exercício que mais te retarda, o que mais retarda o seu crescimento é a acusação. Quando você começa a acusar muito o outro, você deixa de olhar para si e você só consegue mudar a si mesmo, você não consegue mudar o outro. Então, quando você começa muito nesse processo de acusação do outro, você perde tempo existencial. Você perde o tempo de olhar para si e de mudar algo em você. Só de você olhar para si e perceber aquilo já é um movimento de mudança profunda. Algo que estava sem luz. Sabe, um quarto escuro, tá ali escondido. Você não sabe que aquele quarto existe, ele tá tão escuro lá no canto da casa, você nunca entrou lá. E aí, de repente, só de você abrir a porta e olhar para aquele quarto, você já começa a entrar luz ali dentro. E aí você vai, acende uma vela, né? Ou acende uma lamparina, ou acende simplesmente a luz. E quando você acende a luz, todas as sombras saem para fora, as sombras desaparecem. Então, esse movimento que eu estou incentivando para vocês, esse movimento de abrir a porta, abrir os quartinhos dentro de nós mesmos e olhar, jogar luz ali dentro. Aceitar que existe aquele quarto, existe esse quarto escuro dentro de mim. Olhe para ele, acolha. E aí esse movimento de aceitar
e trabalhar em outra direção. Começar a se iluminar para que essa energia do Cristo possa ser ativada mais fortemente em você. Existem diversos... Alguém quer falar aqui alguma coisa? A gente pode falar. Eu sou essa palestrante, né? Eu fico falando. Bom dia, Marcelo, querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu sou essa pessoa que fala bastante, né? Esse ar muito professoral, mas tô aprendendo aqui a conversar mais com vocês, a ter esse aspecto mais interativo. Até porque eu não tô vendo vocês, então às vezes eu fico um pouco aqui achando que eu comigo mesma, né? E não deixa de ser, né? Porque eu também sou parte de vocês e vocês são parte de mim. Não é à toa que vocês estão aqui me escutando. Tem uma... aqui, ó, lembrei aqui, ó, é o que eu anotei ontem. As nossas sombras é Deus adormecido em nós. Quanto mais aceitamos a nossa dor, a nossa sombra, mais permitimos que Deus adormecido em nós recobre a sua identidade. Olha que lindo. Quanto mais a gente olha para isso, a gente permite que essa luz seja acendida em nós e aí sim a gente consiga passar do lado bicho, pro lado profano, pro lado divino, porque nós somos as duas coisas. O exercício é deixar esse lado divino e se tornando mais forte na sua vida e você ir acionando esse sentido do coração, você ir aprendendo a ser movimentado na vida pelo sentido do coração, que nada mais é do que a sua intuição, né? Que o seu lado mais harmônico de ser. Quando a gente tem alguns exercícios lindos que a gente faz mapeamento do ego, as meninas da mentoria já fizeram, né, mapeamento do ego, a gente estuda sobre o ego, vou estudar um pouco sobre isso agora. Então a gente tem, que eu aprendi com a Tássia esse exercício, eles são 33, ela mapeou 33 itens, aí tem paciência, tolerância, aceitação, aí tem vários, gente, eu não vou lembrar todos aqui de cabeça, coerência... Tem vários aspectos ali, são 33 aspectos e a gente vai mapeando. Eu tô mais no lado bicho ou eu tô mais no lado divino? E aí alguns aspectos desses a gente vê que a gente tá mais aqui no lado divino. Então são aspectos que a gente já pode ensinar para as outras pessoas. E tem aspectos que a gente ainda tá muito aqui no lado sombra, né? No lado profano que a gente fala. E aí são aspectos que eu preciso de olhar para eles e iluminando eles para eu avançar. Então nesse movimento de ensinar, de curar, de movimentar o que eu tenho de luz, eu vou aqui dando espaço para que as minhas sombras sejam iluminadas. Eu vou dando espaço para que eu me cure nesse caminho. Então eu vou curando o outro e eu vou me curando. É o exercício de dar e receber, que esse é o fluxo da prosperidade. As duas asas, o dar e o receber. Olha que lindo isso, né? Então, tem esses exercícios de mapeamento do ego, e a gente tem vários exercícios de cura, de padrões emocionais e de padrões de crença. A gente age pelo que a gente pensa, a gente age pelas nossas crenças, pelo que a gente acredita. Ontem eu conversando com um rapaz lá, um amigo meu do trabalho, e eu gosto muito do Hélio Couto. Não sei se todo mundo conhece aqui o Hélio Couto, mas eu gosto muito. Ele é fantástico as palestras do Hélio Couto. E ele colocando pra mim, por A mais B, falando pra mim muito sobre como o Hélio Couto, né, ele é um charlatão e ele prejudica as pessoas, assim, sem julgar se tá certo ou se tá errado, mas é uma percepção, uma crença. Eu quero só ilustrar aqui a crença, né? Pra mim, a crença de que aquilo é maravilhoso. Pelas vivências que eu tive, eu fui formando crenças de que aquilo é maravilhoso. E pelas vivências e as questões que ele acredita, ele foi criando essa versão de que aquilo é muito ruim. Então, o mesmo aspecto, ele pode ser ruim ou bom, dependendo de como você percebe aquilo. E essa percepção ela vai ser dada pelas crenças, qual é a sentença mental e emocional que você tem em relação àquilo ali. E é muito interessante essa história. Então, tudo é uma questão de percepção. E aí, tem exercícios pra gente curar crenças e pra curar aspectos emocionais. Aí a gente tem vários, né, que eu já citei alguns aqui. Na mentoria a gente vai começar a trabalhar eles agora e eu aplico eles todos os dias da minha vida. Todos os dias eu aplico em mim e hoje eu amo. Eu criei uma necessidade, assim, um hábito muito grande de me interiorizar, de me entender por dentro. Tem a ver com o mapa de nascimento, também quem não conhece, eu tenho 2 sets fortes no mapa e em vários outros exercícios de autoconhecimento, sempre dá esse aspecto da espiritualidade muito forte. E o meu caminho é muito esse caminho de centramento, de me entender aqui. Eu sou super agitada no dia a dia, viu, gente? Eu não sou essa pessoa calma, não.
Eu converso com todo mundo, sou alegre e tal, faço muitas coisas, mas eu tenho necessidade de ter esse momento de interiorização. E eu aprendi, quando você fala assim pra pessoa, vamos meditar. É muito difícil meditar, gente. Eu não sei se alguém consegue. Coloca aí pra mim se alguém consegue meditar. É muito difícil a gente sentar lá, ficar em silêncio e vamos meditar. Né? Isso é muito difícil, a nossa mente é muito barulhenta. Então, esses exercícios, agora se você fizer uma sessão, coloca aqui pra mim, gente, quem consegue sentar e meditar, né? Quem consegue sentar e ficar em silêncio lá, os exercícios, né? A meditação do silêncio. Vou meditar aqui, vou só observar os meus pensamentos. Quem consegue fazer isso? Aí eu aprendi que eu fazendo essas técnicas, Theta Healing, FT, apometria, Ho'oponopono, comandos, visualizações, eu aprendi que exercícios de respiração, eu aprendi que eu fazendo isso, eu acalmo todo o meu sistema. E aí sim eu consigo ficar em silêncio e consigo escutar, consigo perceber uma voz mais sábia. Eu tenho muito essa facilidade de escrever, né? Canalização que o pessoal fala, captação psíquica. Eu tenho muito essa facilidade e eu tô treinando mais ela agora, mas eu sempre tive. Então, é sentar, se interiorizar e receber aqui. Mas tem gente que escuta, tem gente que sente, tem gente que percebe. Todo mundo tem essa faculdade psíquica. O nosso corpo tem esses canais psíquicos. Porque nós somos seres integrados com outros seres. Nós não somos seres separados como aparentemente a gente visualiza. Nós somos seres integrados. Nós temos canais de comunicações, canais energéticos. E quando a gente vai ativando isso, isso vai ficando mais forte. Tem gente que já nasce com isso mais ativado, tem gente que nasce com menos ativado, mas todos nós temos essa capacidade. Então eu tenho essa facilidade e eu vi que esses exercícios, eles me ajudam muito. Então eu faço muito exercício hoje de reprogramação emocional, que também era o aspecto da minha vida que mais me demandava. Porque eu sempre tive isso muito emocional, né? Não sei se tem a ver com o signo, eu sou canceriana, e ascendente em peixes, então é muita água ali, muita mulher, né? Acho que tem várias questões aí, mas esse aspecto emocional, ele pega pra todo mundo. Tem gente que coloca uma capa de frieza ali, tem até vidente, gente, que vê uma ruptura no laríngeo, vê uma ruptura energética realmente, a pessoa cria um campo ali de frieza pra vida dele. E tem gente que é muito intenso emocionalmente, muita emoção, tudo. E eu era muito agitada emocionalmente, muito levada pelas minhas emoções. Acho que hoje eu ainda sou, mas hoje eu tô mais em equilíbrio. E eu sempre tive uma necessidade de reprogramação desse campo emocional. Então é por isso que eu tô falando pra vocês. A reprogramação desses aspectos emocionais que vai fazer você ter um comportamento mais harmônico, você manifestar um comportamento mais harmônico. Em vez de eu ali na minha impaciência, eu quero tudo pra ontem, eu quero ir ali e sair atropelando todo mundo, eu começo a pensar com mais tranquilidade de como eu posso, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer para eu manifestar isso que eu quero. Isso exige de mim um comportamento mais harmônico, isso exige de mim um centramento emocional maior e um entendimento da vida maior, mais ampliado. E é esse exercício que eu faço todo dia comigo, esse exercício que eu recomendo para vocês. Então, primeiro ponto é se entender no mundo, mapear suas sombras, entender quem você é, qual a sua luz, qual o seu poder e qual a sua sombra. Esse exercício de caminho existencial. Todo mundo tem uma vibração que combina mais com ele nessa existência. Então, entender qual que é esse caminho. Segundo é reprogramar crenças, padrões limitantes, entrar em conexão com esse coração, colocar esse coração num pulso mais harmônico, né? A batida do seu coração, você caminhar junto com essa batida do seu coração. Você não acelera e você também não retarda, você vai caminhando junto com essa batida. E vai criando movimentos nessa direção. E aí você precisa de limpar. E limpando várias questões emocionais que estão aí olhando para isso. Eu peço para a vida me mostrar o que eu preciso de aprender com isso. O que eu preciso de ampliar aqui em percepção. O que está acontecendo aqui que eu não estou percebendo. Porque eu já entendi que é em mim. A questão é em mim. Então você vai nesse pulso aí, você vai se ajustando com esse pulso do seu coração. E a terceira ponta que é a ação, né? A ação direcionada. Qual é a ação que eu posso fazer todos os dias para manifestar aquilo que eu quero? E é nesse caminho que eu caminho e é nesse caminho que eu ensino, é o que eu estou vivenciando. E todas as emoções que eu vou percebendo, eu vou colocando para as pessoas, porque eu sei que é caminho de muita gente. Então, meus amores, era isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, queria muito falar sobre isso. Não tentem amarrar o bicho, não tentem apagar
uma frase muito importante. As suas sombras, presta atenção nisso, gente. As suas sombras não diminuem em nada a sua luz. Eu aprendi isso com o pessoal da Rainbow Alliance. Maravilhoso esse grupo também. Quem quiser seguir e fazer, vale muito a pena, muito profundo. As suas sombras não diminuem em nada a sua luz, tá? Então, olhar para as sombras a partir do seu centro. Olhar para elas a partir desse entendimento de que você não é as suas sombras. Aquele é um aspecto seu que está ali para ser iluminado. Aquele é Deus adormecido em você. Então, é olhar para aquele aspecto e iluminar ele para que você possa recobrar a sua memória de luz, a sua memória de amor, a sua memória de quem você é de fato. Que você é esse poder, você vem de uma centelha divina, você vem de uma energia de amor. Então, você é isso. Essas sombras são máscaras que a gente foi criando, são dores emocionais que a gente foi vivenciando ao longo da vida. E o nosso papel agora é limpar isso para que a gente possa ver mais a nossa luz. Então, as suas sombras não diminuem nada a sua luz. Você não é sombra. Aquilo é um aspecto seu que precisa ser iluminado, que você pode fazer isso. Então, isso é maravilhoso para a gente caminhar na existência. Então, não tenha medo das suas sombras, não tenha medo das suas limitações, não tenha medo das coisas que você ainda não sabe fazer. E olhe para isso com muito amor, com muito acolhimento, aceite profundamente isso e faça movimentos para iluminar esse aspecto, para caminhar na direção de ser e de viver mais amor. É isso, gente. Ai, que lindo, né? Até eu me amo. Gente, depois eu paro para me escutar. Depois eu paro para me escutar, porque eu aprendo muito me ouvindo também. Tem pessoas que não gostam de se ouvir, né? Eu adoro, porque eu sempre faço as lives de um ponto muito conectado. Eu sempre me conecto muito para estar aqui, para fazer as lives, sempre reviso conhecimentos que eu estudei, coisas que eu passei durante a semana. E depois isso me ajuda muito. Então eu também aprendo com o meu lado mais sábio, olha pra você ver. Quando eu entro em ação no dia a dia, vários aspectos meus vão vindo ali, né? Várias personalidades, várias coisas que ainda estão, as raivas, os medos, as culpas, as dores, vem vindo ali, às vezes eles ficam muito fortes. Então às vezes eu paro pra escutar a mim mesma, que é o meu lado mais sábio falando pra mim. Aí eu falo, Lívia, tá tudo bem, se acalma, vai dar tudo certo. Eu converso comigo mesma. Sabia que esse é um dos aspectos de alto desempenho? As pessoas que têm mais alto desempenho na vida, isso é estudado cientificamente. As pessoas que têm alto desempenho na vida, elas costumam conversar consigo mesmas. Elas têm esse aspecto de, é como se você fosse várias partes de você mesma. E as suas partes mais sábias conversam com as suas partes que estão menos sábias. E aí você vai harmonizando tudo isso. Então eu aprendi a me ouvir, a ouvir um lado meu mais sábio, para poder caminhar nessa existência. Então, recomendo muito para vocês. Se tornem cada dia mais amigo dessa parte mais sábia. Se tornem cada dia mais amigo dessa intuição. Mais amigo desse sagrado, desse sábio, desse lado luz de vocês. Vai se tornando amigo e pergunta. Trate como se fosse conselho mesmo. Pergunte para ele, o que eu preciso fazer agora? Qual a melhor forma de caminhar nessa direção? Me manda aí uma solução. Me ajuda a perceber coisas que eu não estou percebendo. E olhe pra você, escute as coisas que você fala, lembre das coisas que você fala quando você tá mais harmonizado, quando você tá mais no centro. Escreva isso, gente, aprenda. Coloque no caderno as coisas que você acredita sobre a vida, sobre você, o que você quer alcançar na vida. Coloque isso no mural, assim, tem técnicas pra fazer isso. Não vou conseguir passar aqui agora, mas simplesmente você pode visualizar você em situações mais harmônicas. E aí toda vez que você estiver muito desarmônico, tenta se conectar com aquela energia, faz esse exercício. Isso vai ficando mais fácil com o tempo. Isso vai ficando mais fácil com o tempo. Com a prática, né? Tudo é uma formação do hábito. Mas é muito lindo esse exercício, salva a vida. Ou seja, você aprende com você mesma. E a pessoa que mais pode acertar o seu caminho é esse sábio interno. Porque ele, não há pessoa que sabe mais sobre você, sobre a sua existência, sobre o seu projeto de mais amor do que esse sábio interno. Não há. Você pode perguntar para várias pessoas, as pessoas vão dando pistas, as pessoas vão sendo canais desse divino, né? Aparece pessoas, pessoas, fatos e acontecimentos que eu falo na sua vida, que é Deus conversando com você através do todo, através das coisas, das pessoas, Deus vai conversando com você. Mas valida isso internamente. Não tem pessoa que saiba mais sobre você do que essa sua centelha divina, do que esse seu sábio interno. E é isso, gente. Lindo, né? Lindo demais. Então, recadinho, não tenha medo da sua sombra. Olhe para ela, acolha, aceite e caminhe na direção da sua luz, que você é muita luz, muito mais luz do que sombra. A sombra é algo que existe para você curar,
Você é o terapeuta dessa sombra, você é o Deus dessa sombra. Você é o responsável por auxiliá-la a se iluminar. Esse é o nosso papel aqui. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente abre espaço para o amor no nosso coração. E quanto mais a gente abre espaço para o amor no nosso coração, mais a gente abre espaço para a vida, a gente abre espaço para as outras pessoas, a gente abre espaço para projetos de mais luz, a gente abre espaço para caminho de mais amor, né? Eu só consigo aceitar o outro de fato quando eu consigo me aceitar de fato. Isso é um processo. Então, pare de apontar o dedo, faça exercício, pare de apontar o dedo, de julgar e olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo e vai vendo o que você pode mudar em você. Você vai vendo que você mudando em você, você muda o ambiente. Eu sou testemunha disso. Eu tenho passado diversas situações que têm me provado isso na prática, tá bom? E se ame muito, se olhe com mais amor, tá bom? Seu coração pulsa, ó, na batida do teu coração, cada batida do teu coração, coloca a mão no teu coração agora, gente, fazer um exercício rapidinho pra gente encerrar, ó. Coloca a mão no seu coração e sente, vê se você consegue perceber, fecha o olho, e vê se você consegue perceber o seu coração pulsando. A cada batida do seu coração, é como se o seu coração falasse pra você, ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu estou aqui por você, eu estou batendo para você, eu estou batendo para sustentar a vida em você, para que você seja mais amor, para que você espalhe amor no mundo. Então, coloca a mão, respira profundamente e sente o seu coração dizendo para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Olha como isso muda a sua energia. Isso é um exercício de acolhimento profundo. Quanto mais profundo você conseguir ir nesse exercício, mais você vai sentindo essa energia de amor. Seu coração, uma bomba de luz, uma bomba de amor para você. E ele vai pulsando, dizendo, eu te amo. Na sua caminhada, no seu dia a dia, quando você está lavando a louça, quando você está estudando, sente seu coração e coloca essa frase, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E vai deixando essa luz bombear por todo o seu corpo. E vai sentindo esse amor. Esse é um exercício de acolhimento, de aceitação de você como você é. E um exercício de conexão com a vida também. Você vai começando a sentir através do seu coração. Tá bom? Beijo pra vocês. Eu venho buscando caminhar nesse sentido, Lívia. Maravilhoso. É isso aí, Roseni. Eu também. Estamos juntas, viu, meu amor? Estamos juntas. E é isso, gente. O amor é o que dissolve tudo. É o que dissolve a nossa ignorância, é o que dissolve a nossa dor, é o que dissolve as nossas inseguranças, é o que dissolve as nossas incertezas, é o que dissolve a nossa separação do outro, é o amor. E começa sempre conosco mesmo. Isso é libertador. Começa sempre conosco mesmo. A partir de mim, eu estendo para o outro e eu estendo para a vida. É a partir de mim. Né? Aquela música que a Tá sempre coloca. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Então ativem essa energia de amor em vocês, né? Muito amor para todos nós, um amor cura e salva, gratidão pela entrega e partilha, gratidão meus amores, tá aí, a live vai ficar salva, tá bom? Toda quinta-feira eu tô fazendo uma live e quem tiver interesse em saber mais sobre o meu trabalho, direct, tá bom? Direct, tem um WhatsApp lá também, tô super disponível aí pra todos vocês. Um beijo, bom dia, meus amores, bom dia.